pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, super meu amigo, querido e um médico que eu conheço há longa data, que é um mega profissional. E a gente vai bater um papo hoje sobre qualidade de vida, como criar um pouco desses hábitos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como que impacta na nossa vida de um modo geral, né? Tô aqui com o Dr. Daniel. Olá. Seja bem-vindo, Dani. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado pelo Vamos te ter convite. aqui. Joia. Eu fiquei receoso, né, de começar um podcast. É a primeira vez que eu faço essa... me apresentar, né, e falar em público, em televisão. Mas você vai ver que já você tá amigo da câmera. Sim. Que vai ser super tranquilo. Sim. Muito obrigado pelo convite. Fala um pouquinho de você para quem acompanha a gente, que ainda não conhece seu trabalho. Conta um pouquinho de você. Sou formado há 8 anos. Eu me formei em Presidente Prudente. Trabalho em pronto-socorro desde então. Fui empresário, atendi como clínico. Você trabalhou comigo na clínica, né? Acabei saindo desse negócio e comecei a me aprofundar e a estudar mais. Como eu não fiz residência, eu acabei fazendo pós-graduação. Tenho uma pós-graduação que se chama Ciência da Longevidade Humana, que é focada para equilíbrio hormonal. Fiz de ortomolecular, fiz também de reposição com injetável e também na parte alimentar. Não sou nutrólogo e nessa época que eu resolvi mudar, né, na época que a gente trabalhava naquela clínica, lá na CEMED, né, na empresa que era da minha família, eu atendia como clínico, apenas como clínico. Eu seguia, na verdade, os que a gente chama de guidelines médicos, né? Então a gente, por exemplo, vai pegar um paciente que tem diabetes, então nós vamos seguir com os protocolos que tem que seguir, dar as medicações indicadas. E eu sempre gostei muito da mudança do estilo de vida, porque até mesmo se você pegar um livro, uma diretriz como se fala, de endocrinologia, a primeira coisa que se fala é que você tem que pedir para o paciente mudar, né? Então, nessa época, eu não tinha muita noção ainda do geral, né? Então eu falava, olha, a gente tinha uma nutricionista lá que trabalhava com a gente, e todas as vezes que eu passava esse paciente, eu falava, olha, você tem, né, tal doença e eu preciso muito que você mude o seu pensar de comer, como é que você vai se alimentar. E aí eu passava meus pacientes para nutricionista e percebi que meus pacientes não voltavam mais. Voltavam uma vez por ano ou duas, e aí eles percebiam que nessa mudança eles faziam só acompanhamento com a nutricionista. E a nutricionista ajeitava bastante a vida deles em geral, né? Que não é errado. Então, eu falava, você vai tomar esse remédio aí durante tanto tempo e a nutricionista vai ajeitar. Enfim, querendo ou não, nós tínhamos um equilíbrio ali na empresa, né? Entrou a época do Covid, ao mesmo tempo... Eu lembro que nessa época você trabalhou enlouquecidamente. Muito, muito, muito. Como eu sempre trabalhei em pronto-socorro também, que foi meu maior ganha-pão aí até hoje, né? Hoje eu estou na transição ainda, estou saindo do hospital. Agora eu tenho mais meus pacientes que eu atendo agora durante a semana, né? Mas na época eu já estava estudando, e uma das coisas que eu fui percebendo, né, assim, no Covid, que acabou sendo um outro exemplo também, o mundo estava muito preocupado em vamos vacinar, vamos correr atrás. Lógico, se a gente for parar para pensar tudo, não é uma mistura política com, ao mesmo tempo, um pânico que a televisão colocava, o mundo estava, e realmente vinha muita gente com a pneumonia, né, do Covid, que era a pior coisa. E era muito perceptível que as pessoas que viam ruim mesmo eram as obesas, eram as diabéticas, os pacientes que a gente chama de inflamado. Paciente que tem comorbidade, paciente que já vem com muitas doenças, e aí quando adquire uma doença como estava acontecendo com o Covid, a chance de complicar sempre foi maior. Eu presenciei alguns jovens, presenciei atleta, mas muito pouco, muito assim, porque eles realmente tinham alguma coisa que estava
desencadeando isso, Sim. né? E ao mesmo tempo a predisposição, né? Eu fiz até um estudo genético em mim para aprender, para poder aplicar nos meus pacientes, e dá para você entender que tem gente que pode ter mais chance de pegar ou não, dependendo do seu perfil genético, né? Dos seus polimorfismos que a gente tem. Então tem gente que produz menos vitamina D ou absorve menos, a parte do complexo B, os antioxidantes, além de risco, já tem uma predisposição para diabetes ou cardiovascular. Enfim, o mundo está preocupado em vacinar, mas está esquecendo de falar para as pessoas que as pessoas precisam ter uma atividade física, comer com qualidade, ter um cuidado maior com a saúde, né? Então a gente fala para o mundo, vocês precisam vacinar, vamos comprar, vamos gastar dinheiro, vamos não sei o quê. E aí toma uma vacina, 2, 3, 4, e às vezes volta do mesmo jeito, vem com a pneumonia, ou no melhor, ou pega Covid 2, 3 vezes. Ainda é muito difícil falar nessa mudança. É muito. Mas eu acho que o Covid abriu um pouco isso aí, né? Então, eu mesmo não sou negacionista, não tenho nada de falar contra a tomar vacina, vai de quem quiser. Eu preferi não tomar vacina, não tomei nenhuma. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção era a minha vitamina D, que era muito baixa. E a minha qualidade de vida era péssima. Então, como médico, principalmente médico que trabalha em pronto-socorro, ele trabalha e ganha. Então, se ele não trabalhar, não der o plantão, ele não vai ganhar o dinheiro. Exato. Então, ele vai conforme ele aguenta. Então, eu trabalhava, às vezes, fazia 24 horas, voltava para casa, dormia 4 horas, voltava para o plantão. Tudo isso para poder, né, ganhar um pouquinho a mais. Exato. E engordando, ficando doente. Quando eu fui ver, eu percebi que eu estava obeso, diabético, meu fígado estava gigante, parecia um pudim, digamos assim, né, enorme, a gente chama de esteatose hepática, né, com gordura no fígado. E dessa mudança eu tive que começar a mudar. Você viveu a mudança. A mudar, isso. E é interessante falar disso, né? Porque às vezes a gente prega uma mudança, e eu vejo muito profissional de saúde por aí que prega uma mudança, prega determinadas coisas, mas não faz, não vive aquilo que prega. Não faz, né? Quantos médicos você vê fumando, fazendo coisa errada, o gordo, obeso e outras coisas mais, não criticando quem é obeso, quem é tabagista, mas eu falo a qualidade de vida que essas pessoas levam, né? Então, nesse momento, uma das coisas que eu priorizei foi dormir. Então, aprendi, né, que a gente tem que ter uma boa noite de sono. Sim. Então, tem que dormir pelo menos até as 23 horas, com escuridão total. Lógico, vai ter fim de semana que vai sair, que vai mais tarde e tal. Só que a exceção não pode virar regra, Nunca. né? Aí então, aprendi as primeiras coisas. Tive que largar meus plantões da noite. E quando eu te conheci, você fazia plantão à noite. Fazia à noite, eu ia direto trabalhar depois, cedo, né? Às vezes eu tomava banho na clínica, né? Verdade. Tomava banho lá, eu dormia lá às vezes, para já emendar, né? E por mais que a gente seja jovem, digamos assim, hoje eu tenho 40 anos, mas, né, se pegar aí 5 anos atrás, eu estava nessa fase e sempre me sentia, digamos assim, a gente acha que está bem, né? E, pois como eu falei, quando eu fui me fazer o meu exame, até no curso mesmo que eu fiz, nossos professores pegavam todos os alunos e todos os alunos começavam a se tratar. Não, vocês têm que dar exemplo, vocês têm que mostrar quem são vocês, né? Sim. Então, essa parte do sono, né? Para você ter essa boa noite de sono, então, para você ter um equilíbrio hormonal, você passar antioxidante, para você ter uma melhora na qualidade de vida. Então, o homem lá das cavernas, ele saía para caçar, acordava cedo, caçava, tomava sol, então ele recebia a vitamina D, comia e à noite ele dormia, porque não tinha no máximo uma fogueira para ele lá, mas ele tinha que dormir na caverna com essa escuridão total. Sem escuro, sem barulho. A gente tem muita mania, né, de sentar, olhar no celular e ficar ali preocupado ou com alguma coisa, digamos que para deixar a gente dormir, ou até mesmo
o Netflix, que ainda tem mais um episódio para assistir, ou outro, e vai chegando até meia-noite, 1 hora. Daí começam muito o sono. Você já acorda mal, você tem um dia ruim, você já tem alteração do cortisol, junto com o cortisol a testosterona também já piora. Obrigado. E aí você vai tendo essa melhora, pior hormonal, né? Sim. E aí acorda cansado, fadigado, só vai ter melhora no fim da tarde, ou às vezes não tem, acorda mal-humorado, e aí os dias vão se repetindo, e além disso, né? Você tem um dia ruim, uma noite ruim, um dia ruim, uma noite ruim. Já vai piorando. Isso vai se repetindo. Você acorda, você tem que trabalhar bastante, e aí você tem que comer rapidamente, você tem que comer às vezes no restaurante, ou tem que comer coisa rápida. Então, ao invés de você fazer um prato no almoço de salada, verdura, colocar carboidrato complexo, você vai lá, come um lanche, come uma coxinha, come uma bolachinha, né? O pessoal hoje, a gente, pelo menos a gente é época da Coca-Cola, ainda o refrigerante é uma coisa, é um absurdo, porque não tem nenhum nutriente, tem muito sal além do açúcar, né? E desidrata para piorar, então não tem qualidade nenhuma, né? Então acho que uma outra coisa que nós precisamos mudar é a dieta. Então a dieta mata as pessoas, a dieta não mata, né? Mas deixa a gente hipertenso, dá depressão, dá ansiedade, fica agressivo, tem uma qualidade do dia inteiro ruim. Você pega a criançada, por exemplo, que tem o déficit de atenção, né? É aquela criança que tá para lá e para cá e corre para lá, não sei o quê, aí a mãe vai lá, não estou criticando profissional nenhum, nem nada. Mas é uma criança que com certeza toma lá o danoninho da manhã, toma Coca-Cola o dia inteiro, come a bolachinha antes de coisa. Ou são, por exemplo, o menino vai lá, come um pão francês com uma manteiga tudo bem, mas né? Aí vai lá um embutido é péssimo. Se for pegar aí eu não sei se é na American Foods, eu vou lembrar o nome de nutrição. O segundo maior cancerígeno que a gente tem aí são os embutidos, né? Então, salame, mortadela, salsicha, e aí vai. Nossa, salsicha é terrível, né? Eu vi um vídeo esses tempos atrás, a salsicha eu não consegui comer mais. Colocaram um pedacinho num microscópio. Gente do céu, eu não consegui comer, eu adoro. Eu nunca vi como faz, mas... Nossa, não é. Diz que vai um monte de bicho, o resto vai tudo lá. Mistura lá e joga. O resto do resto. Mas assim, aí eu não consegui mais comer. E eu vejo as pessoas caminhando para isso. Mas sabe o que eu observo muito hoje? Que as pessoas, parece que elas vão em dois extremos. Eu não sei se é por conta da rede social que eu vejo muito, se é isso mesmo, se elas estão só mostrando isso. Tem uma galera que vai numa onda muito saudável. Sem glúten, sem açúcar, sem isso, sem aquilo, sem muito do saudável. Mas parece que a outra galera é a galera do produtividade 1000%, e a vida é assim mesmo, e não tem que almoçar mesmo, e toca o barco desse jeito. Parece que eu não consigo ver um equilíbrio do ser saudável, sabe? Pra mim tá em dois extremos. E a galera, claro, do saudável ainda é minoria. Essa qualidade de vida ruim, a gente hoje em dia, a gente tem que... O que eu mais tenho prestado atenção é que eu tenho que tratar as causas. Sim. Antes de eu chegar da doença ser instalada. Então, por exemplo, fumar, consumir açúcar, né? Eu digo açúcar, todos os açúcares, né? Assim... Não é só o docinho, depois o adoçante, né? O aspartame e outros aí que aumenta a resistência à insulina. Então, além de piorar, vou fazer, eu sou diabético, vou consumir adoçante. Acho que o mal o stevia aí é legal, né? É menos pior, mas é o consumo do açúcar. O açúcar, se você colocar a relação dele com o câncer, é enorme, né? Então, fumar, beber, comer errado, não ter atividade física. Atividade física não é uma coisa para ficar bonito. É fundamental a atividade física na vida de todos. Todos. Tudo bem, tem alguns pacientes cardiopata, né, que chegaram lá com a doença,
uma musculação, não precisa sair correndo. Tem Sim. indicação para cada tipo de exercício, Sim. principalmente para os pacientes que estão doentes. Tá. Então a gente o tempo todo está provocando um estresse. Então o nosso metabolismo está o tempo todo tentando corrigir esse estresse, todos os dias, todo dia. Então eu acordo, vou lá, acendo um cigarro, tomo um cafezão preto, já vou começar a trabalhar. É um estresse. Sim. Aí chega lá na hora do almoço, como eu falei, né? Manda bala aí numa comida ruim, e aí joga uma sobremesa, e aí fica nesse dia. Eu tenho paciente hoje mesmo, eu descobri que ela curte um sorvetinho depois do almoço, aí à tarde ela repete um açaí, entendeu? Tá. E aí depois vai umas bolachinhas pra dar uma complementada e uma coxinha antes de dormir. Tá. É um estresse, Sim, é um estresse. sim. Então, esse extremo. Então, o extremo de você trabalhar e aguentar é porque naquele momento o seu organismo tá conseguindo combater aquele estresse o tempo todo. Até a hora que a doença instala. Tá. Aí é hora de ir no médico. Não, a porque hora que você a já gente tá perdeu. falando aqui até com uma certa tranquilidade, né, desse combo que ela acaba consumindo, que a pessoa acaba consumindo, mas isso é muito prejudicial. Demais. É o tempo todo a gente provoca um estresse. Além da poluição do ar, Sim. o alumínio que a gente consome. Você vai pegar lá a cápsula de café, lá libera alumínio. Alumínio altera a cognição, altera uma boa parte na parte metabólica também. A gente pega aí os metais pesados que estão em consumo direto. Arsênio, por exemplo. Na verdade, eu tô estudando a parte de quelação de metal pesado. Então, você vai fazer um mineralograma, por exemplo, na parte do ortomolecular. Então, você pega uma parte do cabelo, manda para o laboratório, o laboratório vai lá e faz um estudo com os metais pesados. Então, você tem ali os principais, os piores, né, que na sequência é arsênio, chumbo e mercúrio. Tá. Né? O arsênio tem muito em arroz, tem alguns às vezes nos peixes também. Entendi. Então, isso às vezes consumo tem bastante, né? Por exemplo, o cádmio tem muito no tabagista. Então, isso eu falo em geral da poluição do ar, né? Sim. O plástico libera uma outra substância tóxica, o bisfenol A. Esse voltando um pouquinho da panela, né? Eu falo para as pessoas, meus pacientes, tirarem a panela de alumínio. Pelo menos colocar a panela de aço inox, que é o que menos vai liberar. Lógico, ela é meio chatinha porque ela gruda, né? Às vezes você vai fazer uma friturinha e tal, mas se souber colocar uma camadinha boa ali de azeite, vai bem, né? Sim. Aliás, falando de óleo também, as frituras por imersão, então muitas coisas a gente vai sempre provocando esse estresse. A fritura eu acho que o estresse. pessoal vai abandonando por causa da air fryer. Que bom, né? Que bom. Eu percebo essa tendência. Eu também tenho visto bastante isso. Que eu vejo assim, vai pela minha mãe, pela minha avó, depois que elas descobriram o air fryer, foi tipo, nossa, que coisa bacana que inventaram. Sim. Que acaba sendo mais simples até pra limpar, né? Isso. Mas, e aí eu acho que essa foi uma saída, não que elas conscientizaram que fazer a fritura por imersão é péssimo. Isso, péssimo. Não foi isso. Tipo, não, é ruim fritar as coisas. Não, air fryer é muito legal. Uhum. Foi essa a troca, não foi uma conscientização. Sim. É o que eu noto. Uhum. E é isso. E quanto essa parte, por exemplo, da atividade física, né? O que a gente faz com quem não quer fazer nada de exercício e se recusa? É difícil mudar o paciente. Você tem o paciente, mas na hora que, digamos, que o paciente vem realmente extremamente doente ou quando a doença instala, por exemplo, um paciente, essa qualidade de vida ruim tem, e até mesmo eu acredito que o da vacina, né? A vacina ou até mesmo o Covid, né? Está aumentando muito o número de doença autoimune. Né? Então, nas mulheres, eu acho que muito mais, até mais a metade, eu vejo muita tireoidite Hashimoto. Né? Que faz, a mulher desenvolve hipotireoidismo, e depois tem desequilíbrio hormonal e começa uma cascata de um monte de coisa. Outra doença, fibromialgia, né? É uma doença sistêmica, né? Então não é só uma parte, vou mandar pro reumato, o reumato vai pedir um FAM, vai descobrir que doença reumatológica pode ser, mas é tudo isso que a gente está conversando. Então dormir, comer direito, praticar esporte,
Não, o esporte não, mas tem uma atividade física, né? Sim. Isso tudo muda, até mesmo o próprio estresse, né? Se a gente vê aí que é mais você, que é a sua especialidade, né? Da parte do estado espiritual. Sim. E como que a pessoa tem que estar no dia a dia, ou no trabalho, ou em casa, né? Acho que... Sim. O emocional acaba sendo muito afetado, né? E eu vejo, que nem eu trabalho com abordagem psicanalítica. Só que, o que eu venho fazendo nos últimos tempos? As questões que chegam no consultório, eu atendo à luz da minha abordagem, eu uso a minha abordagem. Porém, eu vejo que algumas pessoas, elas podem ter mudanças incríveis se elas fizerem esse tipo de mudança de estilo de vida. De sono, de alimentação, de esporte, de se cuidar no todo. Então, é o que eu falo, que a gente vai cuidar das emoções. A gente vai tentar entender por que você tá ficando assim, por que o seu humor tá assim, por que você tá chegando nesse ponto. E lidar com essas emoções. Essa é a nossa função aqui, no consultório. Mas, lá na sua casa, durante a semana, você pode fazer tudo isso. Você pode se cuidar. É um se cuidar integral, cuidar do todo. Mas eu noto ainda muita resistência. Por exemplo, eu observo em muitos casos o sono que é totalmente desregulado. Então, a galera que tem insônia, que tem muita dificuldade em pegar, não só em pegar no sono, mas que acorda muito durante a noite, o que eles querem? Que eu mande eles para o psiquiatra? Eu falo, não, vamos tentar entender primeiro. A psiquiatra tá lá para ajudar a gente, para trabalhar junto com a gente. Mas vamos tentar entender primeiro o que dá para você fazer diferente. Para onde está indo esse pensamento? O que está sequestrando o seu sono? O que não está deixando você adormecer? Você falou aí do Homem das Cavernas, eu penso nisso. Eu vi uns tempos atrás uma reportagem. O ser humano é assim, se baixar a luz, a gente vai ficar mais sonolento. É o sistema do ser humano, é o nosso natural. Mas hoje não, a gente é muito resistente a isso. E o que eu vejo das pessoas? Tem uma resistência muito forte em fazer essa mudança que você falou no comecinho. Em pensar que não, eu tenho que mudar alguns dos meus hábitos e eu tenho que me empenhar para isso, eu tenho que me esforçar. A psicóloga não vai fazer isso por mim. Eu não posso fazer isso para os pacientes, eles têm que fazer. E aí eu vejo reflexo em outros adoecimentos. Porque vamos concordar que se você não dorme bem, o seu raciocínio fica afetado. É muito mais difícil entrar em contato com essas emoções que talvez estejam mais complicadas. É muito mais difícil viver um bom dia, viver bons dias, se você não faz o mínimo, não se proporciona o mínimo. Quando eu falo dessa outra onda do pessoal da produtividade, que é uma onda que eu critico muito, eu acho que nós temos que ser produtivos, todos nós, que o trabalho é importante para todo mundo, o trabalho é saúde, eu penso nisso. Mas sempre quando eu vejo... Viver é saúde. Mas sempre quando eu vejo pessoas levantando muita bandeira do não, eu tenho que trabalhar mesmo mais horas, e é isso, e a vida é assim. Não, a vida não é só isso. Só se matar de trabalhar e não cuidar de mais nada e não viver mais nada. Eu entendo que, às vezes, por algum tempo, que nem eu falei de quando a gente se conheceu, que você trabalhava muito no pronto-socorro. Eu estava numa pegada muito forte também na clínica, e na época eu atendia convênio, trabalhava em mais lugares, era muito forte, muito intenso. Foi um período, foi uma passagem. O problema é você entender que a vida é isso e passar uma vida toda vivendo dessa forma. Daquela maneira. Não dá. Sim. A gente tem que evoluir, né? Nossa, sim. Com certeza, não dá. Evoluir. Você fala, né, do sono e tudo mais, a gente manter esse papo assim, mas eu falo com meus pacientes, lógico, tem alteração em tudo, né? Hormonal, na inflamação, na parte metabólica. E eu falo para eles, eu vou ajudar você naquilo que a medicina traz e eu vou ver aquilo que eu preciso te dar e suplementar ou dar algum remédio, alguma coisa que precise levar. Mas eu preciso sempre... Uma coisa eu vou tratar o que é dentro de você, mas o que é externo é com a psicologia. Sim. Eu sempre coloco isso, acho que a gente precisa ter não só a parte, né, a nossa de saúde, mas a cabeça tem que estar no lugar. Isso, tem que estar em ordem, tem que estar harmoniosa. Eu sempre falo, não está bem, vamos cuidar disso, mas você precisa mudar também, né? Às vezes
é a conta para pagar, é o filho que está enchendo o saco, ou é alguma coisa que está acontecendo na vida. E são esses estresses também, né, que você falou. Que é o que gera tudo isso e faz a pessoa adoecer, né? Então, eu acho que cabe união, né? Entre os profissionais nas áreas, né? Eu coloco uma nutricionista junto, acho que a nutrição é fundamental, tudo que a gente põe na gente é aquilo que nos faz adoecer. Então, comida, tudo, estilo de vida, então a gente tem que ter, eu gosto de ter um apoio da psicologia e da nutrição junto para fazer. Lógico, eu vou falar para os pacientes aquilo que é comida ruim, sempre, que é o que eu sei, e aquilo que eu vou estudando, eu vou passando para eles. Você falou que cuida da parte hormonal também, uma das suas especializações também foi nessa área. Sim. Tá, conta um pouquinho pra gente como que funciona. A queda hormonal não é em geral, né, mas uns mais, outros menos, a gente tem uma média aí a partir dos 30 anos que a gente começa a ter o declínio gonadal, né? Nos homens, né, a gente percebe, mas isso também, quando você corrige essa qualidade de vida, o homem já volta até com a testosterona melhor muitas vezes, e a mulher também. Então a mulher com a doença, por exemplo, da tireoidite Hashimoto, leva ao hipotireoidismo como outras doenças que também faz desequilíbrio hormonal, né? O uso de anticoncepcional. Era isso que eu ia perguntar, porque hoje eu vejo uma galera criticando o anticoncepcional. É para tirar. Eu acho lógico, né? Tem que evitar a concepção. Nenhum método anticonceptivo, contraceptivo é 100% eficaz, né? Então tem a camisinha, muitas vezes eu peço para fazer o uso do DIU de prata e cobre, né? Já existe Pranulie para mulher que nunca engravidou, então já tem para isso também. Mas o DIU tem um problema, às vezes pode dar cólica, pode incomodar, pode... Não é todo mundo que se adapta, né? Então eu tento, na maioria das vezes, tentar tirar, né? Os anticoncepcionais, não sou contra o hormônio, a gente usa... Hoje está sendo muito vendido o tal do hormônio bioidêntico, né? Na verdade é um hormônio, a gente, por exemplo, chama testosterona base, progesterona base. É a molécula que mais se aproxima do nosso organismo, né? Então, os outros, a farmácia, a indústria farmacêutica faz as outras, só que tem que mudar a molécula, né? A composição química. E aí dá um outro nome para ela, né? E muitas vezes tem efeito colateral. Então, na mulher, por exemplo, né? O uso prolongado de anticoncepcional, lógico, às vezes precisa usado por alguns ginecologistas para melhorar aí o ciclo menstrual, tudo bem, legal, mas aquele uso a vida inteira, para a mulher que já tem uma predisposição, pode desenvolver câncer de mama, trombose, aí se fuma pior ainda. Você ainda provoca... a gente está falando aí de uma soma de fatores, né? Sim. Porque geralmente não vai ser só o anticoncepcional, mas também tem a pessoa que toma anticoncepcional, que fuma, que come errado, que não faz exercício, que não toma água, que não dorme, que não faz nada direito. Ferra mesmo, uma hora vai ferrar. Isso vai com o tempo, vai começar a ter o problema, além de você provocar uma menopausa antecipada, né, na mulher. Que também vem acontecendo que mais. Aí vem acontecendo, né? Eu faço a reposição, eu trabalho com equilíbrio, para chegar no nível ideal, né, o máximo possível, né? E eu falo a todos os pacientes, 70%, 80% quem vai melhorar é você. Eu vou ajudar com aquilo que eu sei e o que deve ser ajustado, né? Então o paciente precisa também mudar. Precisa se E o hormônio não é só, né, a parte, não é só testículo e ovário, né? Mas você tem a adrenal, que você faz o controle do cortisol, a tireoide, né, que você faz também esse equilíbrio. A vitamina D, que hoje já é considerado um hormônio D, tem que ter suplementação todo dia. A gente não toma sol, querendo ou não, a gente não sai daqui para tomar. Se a gente pudesse ficar exposto ao sol, né, um tempinho todo dia, seria bom, te ganharia aí de 10 a 20 mil unidades por dia, se for um solo bom, né? Aí entra a parte da dermatologia também.
aquele sol da radiação ultravioleta, que também é cancerígeno. Mas aí são os horários do sol. Tá. 20 minutos de sol, tiramos esse tempo Sim. maior da exposição do sol do meio-dia, né? Eu acho isso. Não, isso aí é terrível. Eu não consigo. Eu acho que o bacana é o solzinho da manhã, até para o corpo entender que o dia tá começando. Se todo mundo pudesse tomar. Um solzinho assim de manhãzinha, pro corpo dar aquela despertada, e é o que eu sempre falo, já falei aqui um monte de vezes, falo pros pacientes, que vai refletir à noite. Vai. Na hora que você for dormir, o solzinho que você tomou de manhã vai ter um reflexo. É para imunidade, principalmente, equilíbrio hormonal também, para síntese óssea, então ele regula o cálcio no osso, ele ajuda na hipertensão, na parte cardiovascular. Eu tinha uma vitamina D de 20, quando começou o Covid, que eu aprendi que eu tinha que realmente suplementar, mandei minha vitamina D lá pra cima e... E hoje você faz essa parte também no consultório? Faço, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, todo mundo tem que prestar atenção na sua vitamina D. Né? E prestar, lógico, a suplementação da vitamina D tem que ser acompanhada pelo médico, né? Principalmente porque você pode ter uma alteração aí no hormônio do cálcio, né? Também no PTH, no paratormônio. Então tem que acompanhar isso aí, mas doses elevadas. Doses elevadas, diário, entendeu? A não ser que você more na praia, dá pra você dar uma surfada todo dia e tal. Acho que aí é outra coisa, né? Aí dá pra você diminuir, reduzir. A gente tá falando de outro estilo de vida mesmo. Sim. A vitamina D é importante. O resumo é esse, tá? A gente... Não dá pra você fazer uma suplementação um pouquinho aqui, depois só voltar no médico da outra vez. E tem que tomar cuidado com os níveis de referência, porque quando fala a partir de 20, você está protegido. Não é bem assim. Tem que estar um pouco mais isso aí. Tem gente, eu acho que pelo menos 60 de vitamina D seria um bom número, né? Eu já gosto de trabalhar com 80, gosto de gostar, mas tudo depende de como é que você vai suplementar esse paciente. Entendi. Né? Então, como é que ele vai responder? Por isso responder? que essa continuidade com o paciente, esse acompanhamento que você faz de perto é tão importante. Sim. Por isso que lá atrás, quando você falou que passava uma vez e depois demorava muito para ver o paciente, não era o ideal. Você precisa ver esse paciente com frequência. Preciso. Depende. Depende todo paciente é único. Sim. Não existe paciente igual. Então, eu, por exemplo, eu gosto de sentar, eu gosto de destrinchar, ler tudo, procurar de novo, rever, ver o que eu posso fazer de melhor para esse paciente. E aí, cada paciente eu faço um programa, entendeu? Na grande maioria das vezes, principalmente se você for fazer reposição hormonal, você precisa pedir para ele voltar para você chegar no nível ideal. Sim. Porque ele precisa repetir exame para ver se você está conseguindo chegar ali no nível que você quer. E não só trabalho, o médico não deve só olhar para exame, o médico tem que ver a clínica do paciente. Porque a principal queixa, né, dos pacientes, eu vejo que é essa. Eu fui no médico, ele nem olhou na minha cara, ele nem olhou para mim. Eu já ouvi isso assim tantas vezes. Tem bastante. E aí eu fico imaginando que hoje o seu atendimento é outro. Hoje você trabalha de uma outra forma do que quando eu te conheci lá atrás também, do que quando você falou, eu era apenas clínico. E aí você foi buscar um monte de coisa, um monte de estudo, um monte de curso. Eu acho que hoje o seu atendimento é outro, não cabe mais naquele atendimento de minutos e vai vem outro, atrás, não dá, né? Minha consulta vai de 1h30, depende do paciente, chega a 2 horas cada paciente. Mas o paciente vai vir, eu vou pegar toda a história dele, eu quero entender quem é o paciente, como é que ele foi na infância e o que ele veio me procurar. Eu tenho uma bioimpedância, então o paciente vai pesar, eu quero ver a composição corporal dele, para ver se ele tem uma queda de massa muscular ou se ele está muito obeso. Sim. Então, eu não trabalho com obesidade, mas o emagrecimento é a consequência. Então, o paciente que leva aquilo que eu estou passando para ele, ele vai perceber que... Acho que vender, também não criticando, mas vender emagrecer o paciente muito rápido. Eu acho que existem caminhos aí para você primeiro melhorar a vida do paciente e a qualidade da saúde. Eu não sei se eu estou errada, se é um julgamento, um preconceito meu.
Mas pra mim, tudo que vende muito rápido, não, eu resolvo isso aqui em tantas semanas, em tantos dias, pra mim é mentira. Às vezes dá pra resolver. O problema é o rebote. É. Entendeu? Você para de comer aquilo ali um tempão, muda tudo daqui a pouco você para e volta a engordar de uma maneira enorme. Sim, porque eu vejo isso no campo das emoções. Uma psicoterapia leva um tempo. Dependendo da sua história, dependendo do seu conteúdo, do que você traz, do que te angustia, demora mais tempo ainda. E eu já vi profissionais, o paciente buscar uma melhora rápida é esperado do paciente, ele quer uma melhora rápida. Cabe a mim, enquanto profissional, explicar, olha, não é bem assim, fazer um trabalho com ele. Mas eu já vi profissionais vendendo uma coisa fast food, uma coisa assim, super rápida. Eu não acredito nem, vou jogar uma coisa até mais fora da nossa área, quando a pessoa vende um curso de inglês, domine o idioma em tantos meses. Eu não acredito, porque eu acho que nada é assim, tão papum. É uma construção. E aí é uma construção no campo das emoções. E quando eu penso nessa área que você está trazendo, eu entendo como uma construção. Por isso que a gente está falando de uma mudança de estilo de vida. Sim, sim. Não é uma dieta. Eu já fui em vários profissionais que passam uma dieta, tá aqui, ó, pronto. E aí hoje eu faço um acompanhamento, porque eu quero mudar o meu estilo de vida. É uma construção. Sim. Quanto tempo que eu vou melhorar? Sim. Então, mas eu acho comum o paciente... Resolve, tem que passar essa bola pra ele também. Porque eu acho comum o paciente ter esse questionamento, que ele quer ficar bom, ele quer estar bem. O negócio é que às vezes a pessoa quer estar bem, ela vem aqui, eu quero estar bem semana que vem. Resolver trauma da vida inteira, semana que vem eu quero estar de boa. Não é assim. E eu não posso, inadmissível, eu não posso mentir pro paciente. Ele pode não voltar, mas ele não sai do consultório com uma mentira de que, são semanas. Não. Pensa igual. Não, prefiro então que ele não se afinize comigo do que eu enganar o paciente, eu enganar a pessoa, falar que não, tudo certo, vai ficar tudo bem em 3 sessões. Não vai. E tem isso, tem o empenho. Tem o seu empenho, tem sempre o empenho da pessoa que está buscando ajuda. Se ela não se empenha, se ela não faz a parte dela, vai demorar mais ainda. Sim. Eu acho que a gente tem que pôr na cabeça das pessoas que a gente tem uma máquina. E é a única máquina que a gente tem. Se a gente não cuidar dela, a gente ou vai adoecer logo, vai morrer logo. Então, se a gente quer ter disposição, quer ter alegria, quer ter felicidade com o mundo, a gente tem que estar bem com nós mesmos, senão não tem como. Né? Então, acho que é uma coisa que é difícil cair na realidade, e tudo que eu acho que a gente falou aqui é o que a gente estava até conversando um pouquinho mais cedo, o óbvio, que aqui a gente está falando só uma coisa que é óbvio, né? Uma coisa que tem que ser colocado na cabeça das pessoas, e parece que as pessoas não dão um estalo para sair dessa nhaca que às vezes as pessoas estão, as pessoas vêm fadigadas, vêm cansadas, não conseguem levantar da cama, fica péssimo. Então essa é a primeira fase que a gente tem que acordar o paciente, que é o maior desafio que a gente tem. Tanto na psicologia, na medicina, na nutrição, em qualquer área de saúde, a gente despertar esse bem-estar para o paciente, acordar ele, tirar ele debaixo do buraco. Do buraco, né? E se tivesse assim uma dica para quem quer começar a mudar esse estilo de vida, pensar sobre isso, tem alguma coisa que você pode indicar? Acho que a primeira coisa é acordar, né? Pensar o porquê que tá daquela maneira, o que eu vou fazer, né? Procurar um profissional bacana, procurar alguém que te abrace, e mudar o seu ambiente. Mudar e pensar, olha, aqui dentro de casa eu preciso pedir pra vovó parar de comprar bolo, açúcar, eu preciso mudar minha geladeira, eu preciso levantar da cama aqui e procurar alguma coisa. Ou tem gente que não faz nada durante o dia, né? Tem uns que trabalham muito e outros que não tem, né? Procurar uma atividade, estudar é muito legal. Então, leitura. Eu antes, um bom tempo atrás, né, eu tinha videogame. E eu percebi que... Você estava imerso no videogame. Eu estava imerso no videogame, eu tive que vender aquilo ali, não tinha jeito. Que é legal, né? Então, ou eu estudava ou brincava. Ou você vai pra rua, ou você
né? Então, a gente tem que sempre procurar evoluir todos os dias de alguma maneira. Hoje eu vou ver tal tema, hoje eu vou me empenhar em tal coisa. Então, a gente tem que evoluir todo dia. Bacana, Acho show. que é isso. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado eu pelo convite. Muito bom te ter aqui, te ver toda a mudança que você viveu e está vivendo ainda. Espero... E o quanto que você evolui como profissional. Muito obrigado. Você também. Todo dia, agora te vejo aqui numa sala linda. Obrigada. Crescendo cada vez mais, eu acho que você está fazendo o mesmo que eu, está evoluindo, está crescendo. Né? E muito obrigado pelo convite. Bacana. Como é que o pessoal te encontra, quem está assistindo? Eu vou deixar o meu celular, pode me procurar pelo WhatsApp. Eu, apesar de tudo isso que eu estou falando, eu não criei nada de rede social, propaganda. Por enquanto eu estou indo nas pessoas que eu vou atendendo, todo mundo tem gostado, vem me procurando. Então eu vou deixar o meu celular, que acho que fica mais fácil. Na legenda do Pode vídeo. me procurar no WhatsApp, que eu já respondo e passo os valores que tiver que passar, o programa, como que vai ser a consulta. Bacana. Então é 11 99 884 5752. Bacana, show. E para você que acompanhou esse vídeo até agora, espero que tenha curtido, que tenha sido de muita informação, de muita orientação. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, porque não te custa nada, não vai cair o seu dedo, é super rápido, para continuar recebendo mais conteúdo, mais informação desse tipo. Você encontra no paula.psicóloga no Instagram. Não deixe também de seguir o Pod, tanto no TikTok como no Instagram, como Pod das Psis, e todas as quartas aqui às 8 da noite e às 10 da manhã no Spotify. Até o próximo episódio.